tua empresa pode dar certo, pode eventualmente não dar certo, tem mais chance de não dar certo do que de dar, né? Começar dando certo não significa que dará sempre certo, enfim, tem várias fases aí, né, que uma startup precisa superar até você poder dizer, olha, realmente ela deu certo. Mas o empreendedor é o mesmo cara ali, né? A sua imagem, a sua marca fica, né? E é o que você está construindo. Fala pessoal do Papo Show, tudo bem? Mais uma vez com a gente e hoje conosco Fábio Barcelos da Mobis. Tudo bem, Fábio? Como é que você vai? Oi, Dario, tudo bem? Tô ótimo. Prazer aí conversar com você e com o pessoal que acompanha o podcast. Sempre bom compartilhar os aprendizados e a experiência aí com todo mundo. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. E o mais engraçado, a gente estava conversando aqui em off, que no caminho para cá eu fui impactado por vocês, né? Eu e uma galera que estava dentro do carro, alguns clientes e amigos, e a gente estava conversando justamente isso, né? Que o negócio tá indo bem, cara. Mas para começar, eu queria que você falasse para o nosso público o que é a Mobis, o que vocês fazem. Tá bom. Bom, a Mobis, ela é uma plataforma de mídia exterior, 100% digital, que funciona em cima de carros de motoristas de aplicativos. Então, a gente quer ser uma mídia que é chamada de out of home, street level, que chama, que está no nível da rua, com uma pegada totalmente diferente, né, e muito próxima da experiência do que é anunciar na internet, só que nas ruas, e ao mesmo tempo gerar uma renda extra para o grupo de motoristas que já trabalha muito aí e tem visto a renda dele ser achatada aí nos últimos anos. Então, de alguma maneira, a gente fazer diferença na vida deles. Pô, muito 10. E, cara, assim, um negócio muito interessante, algo que a gente já viu um pouco, essa mídia, a gente já tinha visto alguma coisa em carros, táxis, mas ninguém se ligou que poderia ser uma mídia muito interessante para carros de aplicativo e principalmente uma mídia que é muito eficiente. Como é que veio essa ideia, cara? Bom, a gente tinha como propósito nosso desenvolver alguma coisa que pudesse fazer diferença na vida das pessoas, dos trabalhadores da gig economy, como é chamado, né, essa categoria onde se inclui os motoristas de aplicativos enfim, os entregadores e tudo mais. A gente via aí uma necessidade deles de melhorar a renda ao mesmo tempo em que não tivessem que trabalhar mais do que eles trabalham, e analisando e ao mesmo tempo que a gente pudesse criar um negócio que escalasse rápido, porque a gente entende que a gig economy hoje é uma plataforma enorme já disponível no mercado e com ativos subutilizados. Então, como que a gente poderia criar um negócio em cima disso que fosse uma equação ganha-ganha para todas as partes? Então, que o trabalhador da gig economy tivesse uma renda extra que fizesse diferença na vida dele, algo que fosse muito escalável e que pudesse representar uma disrupção num setor já existente, de negócio já existente, mas que a gente via a experiência da entrega desse serviço como algo muito ruim pelo não uso de tecnologia, pelo não uso de dados, enfim. Então a gente estava pesquisando sobre como que a gente equacionaria isso daí e encontrou no mercado de mídia exterior sobre o carro de aplicativos uma resposta para o que a gente estava buscando. Então, assim, só para deixar bem claro, foi pensado esse negócio, né? Não foi um tiro pro alto, foi uma vontade de empreender e aí vocês viram uma oportunidade, foi isso? Bom, eu sempre empreendi, né? Falando um pouco do meu background, sempre fui empreendedor desde 1995. Antes de sair da faculdade, eu já tinha aberto a minha primeira empresa. Já era uma empresa de base tecnológica, a gente começou junto com a internet comercial no Brasil. Então, vamos dizer assim, empreender para mim sempre foi a única atividade que eu sei fazer, acho que é essa, né? E eu tinha saído, a minha última empresa eu vendi no segundo semestre de 2018, então, quando foi meados de 2019, eu estava pronto para, enfim, começar a pensar o que seria um novo venture.
Então, assim, a decisão de empreender já existia, porque para mim é uma coisa meio natural, né? Já a terceira empresa, então, que eu empreendo, as outras duas eu vendi. E sim, a gente tinha um propósito, vamos dizer assim, do que a gente queria como negócio, né? Meus 2 negócios anteriores foram na área de tecnologia para educação. Educação é um negócio que a gente se envolve muito, porque ela é muito mobilizadora e cria muito impacto na vida das pessoas. Então, a gente tem essa bagagem acumulada de querer sempre fazer alguma coisa que faça diferença na vida de alguém. E a gente olhava para os trabalhadores da gig economy como uma população hoje, vamos dizer assim, de certa forma vulnerável, que procura encontrar trabalho e gerar renda a partir, né, das oportunidades de prestação de serviço e tal, que esse novo mercado usando tecnologia viabilizou. Então a gente queria fazer diferença na vida dos caras. Então sim, foi pensado desde a decisão, vamos empreender de novo, com quem que eu ia empreender, o que a gente tinha de propósito nesse novo empreendimento, e aí sim, olhando que negócios que a gente poderia desenvolver. Claro, a gente tentou validar até um outro negócio anteriormente, durou uns 3 meses assim, tempo de validação, a gente viu que não ia funcionar, descartou. Aí surgiu uma ideia que passava por mídia exterior, ainda não era a ideia em cima de carros de aplicativo, e enfim, refinando essa ideia, a gente chegou no formato que a Mobis tomou, e aí sim, a gente se aprofundando mais na análise das oportunidades e do real problema desse mercado, a gente viu que realmente tinha um negócio que podia ser bastante viável, bastante promissor, e que pode escalar rapidamente aí não só no Brasil, mas em outros países também. Pô, golaço, cara. E dentro disso, fala pra gente como é que funciona o processo de monetização da Mobis. Eu imagino que você tem um anunciante e você tem ali o veículo, né? Como é que funciona aí essa transação, vamos botar assim, essa intermediação? Tá. No final, assim, o que se vê do nosso negócio, ele é bastante simples, e a ideia é que ele seja simples mesmo, né? Vamos dizer, a complexidade está no que está por detrás para viabilizar essa simplicidade. Mas como modelo de negócio, então, ele é tão óbvio quanto a gente vende espaço de mídia digital nas ruas para as marcas, anunciantes de todos os tamanhos, desde grandes marcas até marcas locais, que pagam para aparecer nos locais, nos dias e nos horários de interesse deles, de acordo com o público que eles querem falar. Então o cara paga por um anúncio, a gente tem inserções de 8 segundos, né, nas nossas telas, que estão em cima dos carros. Então o cliente paga por inserção no final do dia. Só que a gente consegue entregar para ele a inserção somente nos locais que ele quer aparecer, ou que é interessante para o negócio dele, para a marca dele aparecer, nos dias e locais que também são interessantes, com outros atributos que ele pode, vamos dizer, utilizar para alterar a mensagem que ele passa. Então, por exemplo, uma marca de bebida pode, num dia que está calor, apresentar uma marca, sei lá, de um drink, de uma bebida tipo refrigerante ou uma cerveja, alguma coisa assim. Num dia que está frio, pode estar apresentando um outro tipo de mensagem, por exemplo. E a gente consegue estimar a quantidade de pessoas que vão ser impactadas por essa mensagem do anunciante durante esse período, vamos dizer, da campanha. Então ele consegue ter uma métrica prévia já de provavelmente qual vai ser o investimento que ele vai fazer por impacto que ele vai alcançar. E o motorista ganha com isso, né? Eu imagino que você deva pagar um FII, alguma coisa para o motorista poder vincular isso. Sim, de outro lado a gente paga uma renda extra para ele, que equivale como se fosse o aluguel do teto do carro dele, né? A gente convencionou no nosso negócio que a gente queria uma renda que fizesse diferença na vida da pessoa, então ele hoje chega a receber R$1.000 por mês, o que representa aí em torno de 30%, 35% de acréscimo de renda líquida para o motorista
depois que ele paga as contas dele, normalmente de, enfim, combustível, manutenção do carro, alimentação, essa coisa toda que ele gasta para trabalhar. O que sobra normalmente aqui é entre R$ 2.500, R$ 3.500 por mês de renda líquida, a gente paga R$ 1.000 para ele. Então é um acréscimo de renda significativo na vida dele. Bem significativo, né? É bem interessante. Daqui a pouco eu acho que vai ter gente até que não é motorista que vai querer botar. Acontece isso, mas assim, a legislação não permite, né? Quer dizer, a legislação em veículo, de publicidade em veículo, ela pressupõe que são veículos de transporte individual de passageiro, né? Então, assim, eu não posso botar no meu carro, por exemplo. Eu só posso fazer publicidade no meu carro da Mobis, que é o meu negócio, mas eu não posso fazer publicidade de terceiros no meu carro, por exemplo. Boa. Cara, interessante que esse é um formato, um modelo que obviamente vem ganhando muito corpo, que é justamente esse processo onde você junta dois lados que tem muito interesse em conversar entre si, né? Você acaba fazendo essa ponte através de mídia. E aí, você me citou o seguinte, poxa, a pessoa ela consegue definir os horários e áreas que ela quer ser exposta. Você consegue definir uma área para o anunciante, tipo região, assim, você consegue meio que geolocalizar o local e só aparece a inserção ali naquela área. Como é que funciona isso? Sim, esse é um dos grandes diferenciais também do nosso formato de mídia, né? O fato de a gente ser uma mídia móvel, que então está por toda a cidade, a gente tem uma cobertura que praticamente qualquer rua da cidade, em algum momento do dia, vai ser impactado por alguma tela nossa, né? Porque o carro vai fatalmente passar por ali. Então, toda a nossa tela tem uma smart screen, que a gente chama, mas de um modo simplista, ela tem um GPS dentro dela, então a gente sabe a todo momento por onde ela está passando. E ela tem a capacidade de exibir a mensagem, o anúncio daquela marca, no momento, tomar essa decisão ali dentro da tela, no momento em que o carro está passando em cada área da cidade. Então, as marcas podem, por exemplo, determinar, eu quero aparecer só na Zona Sul e na Zona Centro do Rio de Janeiro, ou eu quero aparecer na Barra da Tijuca e, sei lá, e no Leblon. Como também as marcas podem definir que querem aparecer na cidade inteira, mas elas querem ter mensagens diferentes em cada área da cidade onde ela está aparecendo. Então, ela pode dizer que de manhã, quando ela passa pela Tijuca, ela quer apresentar uma mensagem e de noite, quando ela está passando, sei lá, por Ipanema, tem uma outra mensagem, mesmo que seja da mesma marca. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. O Madeiro já anunciou com vocês alguma coisa? Sim, a gente estava rodando um experimento com eles nessa quinzena agora. De 15% off quarta-feira, um negócio assim? A deles não era de cupom de desconto para um dia da semana específico, não. A deles, eles estavam promovendo as lojas do Shopping Rio Sul, do Shopping Village Mall e do Barra Shopping. Cara, aí, funcionou. Eu consumi, velho. Eu consumi. Fala aí, ó, pega esse áudio, manda pra galera do Madeiro. Eu consumi, eu tava andando... Eu com ele sexta-feira agora, pra falar exatamente dos resultados. E é legal porque o Madeiro é uma marca que tem assim, uma visão muito, muito orientada a resultado e a dados. Então a gente consegue entregar para eles os dados de resultados da campanha em termos de onde foram exibidas as campanhas, onde mais pessoas foram impactadas. O horário deles já era segmentado também, era só horários em que as lojas estão abertas, que é exatamente para estimular as pessoas a irem para as lojas e realmente encontrarem a loja funcionando. E ela foi segmentada também por região, porque eles estavam fazendo esse teste com 3 lojas que eles queriam avaliar o lift de pessoas que entraram na loja, o lift de receita também. Enfim, bem legal. A gente tem uma reunião agora dia 30, mas bom feedback de saber que você viu e ficou com vontade de comer Madeiro. Eu comi. Eu não só fiquei com vontade, eu comi no Madeiro. Eu já sou fissurado no Madeiro. Mas esse dia eu não ia comer, eu ia pra casa, e tava eu e minha mulher no carro. E aí eu olhei pro lado e falei, cara, que ideia genial esse negócio. E aí eu fiquei passando e tava o Madeiro. Ela falou, caramba, Madeiro. E aí a gente parou no sinal, né?
E passou de novo, obviamente, porque tava parado, gente. Putz. Na terceira, quando apareceu, eu falei, já era. É agora. Ó, Madeiro, já vou mandar o recado aí pra galera. Funcionou, continua investindo e acabou de ganhar mídia espontânea. Não só ganhou aí na Mobis e entrou aqui, então continua com um cara aí que foi 10. E eu achei muito legal, porque foi a primeira vez que eu fui impactado. E aí, já vou embalar nessa pergunta. Vocês são bem recentes, né? Porque eu tô começando a ver agora, mas tô começando a ver agora com volume até. Como é que tá esse processo aí de operacionalização e tempo? Foi. A gente lançou no dia 1º de julho, oficialmente, né? A gente fez um soft launch no dia 15 de junho, mas lançamos mesmo no dia 1º de julho. A gente precisou, enfim, segurar um pouco o lançamento. A gente estava com tudo pronto para lançar 30 de março, mas aí por conta, enfim, da pandemia, obviamente a gente precisou segurar o lançamento. E aí quando a gente viu que pouco a pouco o movimento nas ruas ia ser retomado, os motoristas que já precisavam dessa renda extra passaram a precisar mais ainda, quase que desesperadamente. Então também era até, de certa forma, injusto com eles que a gente segurasse por tanto mais tempo o lançamento. Então a gente foi, vamos dizer assim, administrando esse timing para também nem errar o timing de vir antes da hora e nem também errar de retardar demais o lançamento e com isso, para uma startup, atrasar aprendizado não é nada bom. Assim, quanto mais rápido a gente puder aprender e ter feedback da vida real para aprimorar o produto melhor. Então a gente lançou dia 1º de julho. A gente está com 100 motoristas, né, que dá 200 telas, porque cada carro tem uma tela para cada lado. E agora, em dezembro, a gente está expandindo para mais 100, completando 200 motoristas aqui no Rio de Janeiro, que meio que completa o nosso ciclo que a gente tinha convencionado de ser como se fosse o nosso próprio piloto, né? Para a gente acumular um aprendizado suficiente antes de partir para a próxima fase, que aí já começa a ir para a casa dos milhares e começa a sair do Rio de Janeiro e ir para outras cidades, enfim. Então mas a gente está vendo mais e mais, porque também a dinâmica dos motoristas já está, vamos dizer assim, se reaproximando do normal pré-pandemia, em termos de horas rodadas, em termos até das localizações nas cidades. Então, a gente viu num primeiro momento, logo lá no iniciozinho, em julho, a zona sul do Rio de Janeiro ainda com menos movimento de carros, de aplicativos do que o normal, porque eu acho que mudou o hábito do consumidor, do usuário de carro de aplicativo aqui na Zona Sul, de uso de carro de aplicativo. Então eles estavam se concentrando mais Zona Norte, Zona Oeste. O centro também estava fraco, porque tinha pouca gente que estava trabalhando. Agora a gente já vê a Zona Centro funcionando normalmente, a Zona Sul também tendo um peso significativo. Então a gente começa a ver mais carros, porque eles começam a ter uma cobertura e uma frequência maior por todas as ruas da cidade. Isso é bem bacana de perceber. Pô, legal. E voltando um pouco no seu background, você falou que é teu terceiro negócio, né? Os outros dois também foram de viés tecnológico, certo? Sempre com tecnologia. O primeiro a gente começou junto com a internet comercial, lá em 1995. Então, praticamente naquela época, de você dizer que tinha um negócio que era de internet, já era o nicho, né? Tipo, o posicionamento já era nichado, sou de internet, tecnologia para a internet, né? Imagina, estava começando. Aí, em 1997, a gente já, vamos dizer assim, encontrou realmente o nosso posicionamento de ser internet na educação, uma educação B2B, né? Na época, a gente sempre serviu grandes empresas. Essa empresa ela teve, enfim, vários ciclos lá na época, assim, desde incubadora de empresa, da PUC daqui do Rio. A gente foi a primeira empresa a sair de um programa de incubadoras no Brasil todo. Depois a gente foi a primeira empresa a sair do programa de incubadoras e fazer R$1 milhão de receita naquela época, lá nos idos de 1997. No país todo também. A gente recebeu investimentos de anjo, recebemos um primeiro venture capital, um segundo, e aí a gente fez a venda para a Xerox. Isso lá no ano 2000. Aí a gente ficou ainda mais 2 anos lá com eles, e aí, enfim, aí saímos, cada um foi para um lado e eu voltei a empreender. E nessa que eu voltei a empreender, eu resolvi naquela ocasião empreender no mesmo segmento, também tecnologia para educação. E aí já foi uma jornada bem mais longa, né? E aí acabei, enfim, constituindo o que veio a ser a principal empresa de educação corporativa usando tecnologia do Brasil, que foi a Ferolab. Mas isso aí foi uma trajetória
enfim, de muitos anos, e depois de fazer a empresa sozinho, aí eu fundi a minha empresa com outras empresas do setor, aí eu levantei um fundo de private equity que investia somente em educação, aí a gente cresceu exponencialmente nos 5 anos seguidos, aí eu fiz outra fusão com o número 2 do mercado, e aí, enfim, quando o fundo vendeu, em 2015 eu vendi um pedaço, continuei ainda numa função executiva no negócio, ainda com equity, e aí terminei de fazer a venda na metade do ano de 2018. Então foi uma jornada bem longa, vamos dizer assim, pouco usual para os momentos de hoje, né, que a gente vê aí startups que não existiam até 3, 4, 5 anos atrás e agora já são game changers aí nos seus segmentos. E era um pouco dessa motivação que a gente via, do tipo, cara, o mercado hoje é outro, empreender hoje no Brasil está completamente diferente do que era lá no passado, e diferente para melhor, né, para muito melhor. O ecossistema está muito mais maduro, tem muito mais gente investindo, muito mais gente boa querendo trabalhar, querendo empreender em startups, querendo empreender. Tecnologia abundante e acessível, então assim, é um cenário muito mais promissor aí, favorável para o empreendedor. Eu sou da época que você falar que tinha uma empresa que você empreendia, o cara achava que você não tinha conseguido emprego, você estava desempregado e na falta de emprego você falava que tinha uma empresa, né? Meus amigos todos da faculdade, não, Fábio, se quiser eu mando seu currículo lá para o banco e tal. Eu falei, não, cara, eu tenho a minha empresa. Tá entendendo? Então, aí era isso. O pessoal achava que o fato de eu ter uma empresa era porque eu não tinha emprego, né? Era curioso. E aí hoje é totalmente diferente, né? Hoje você vê o movimento contrário, né? Pessoas assim super bem preparadas também, que poderiam ter emprego em várias grandes empresas de referência e preferindo trabalhar em startup ou preferindo empreender. Então o ecossistema, né, quando tem gente melhor preparada, tem mais dinheiro, tecnologia acessível, um mercado, né, de proporções continentais como o Brasil, que qualquer coisa aqui pode ser grande, né, e com o nível de ineficiência, de problemas que a gente tem aqui num país ainda em construção, isso gera um sem número de oportunidades. Então, fazer parte disso agora tem um outro sabor, assim, e aprendo muito com gente bem mais jovem do que eu, que está empreendendo até pela primeira vez, mas que já começou, vamos dizer assim, a jornada nesse novo momento, né, do empreendedorismo, e é muito bacana essa troca, e a gente está assim, super feliz, é quase como se estivesse fazendo com a mesma paixão assim, pela primeira vez, só que um pouquinho mais experiente, né? Então tem coisas assim que a gente já está mais calejado, assim, já não se assusta tanto. Boa, cara. E o mais legal é que, pô, esse background acaba te gerando um playbook mental, assim, de como fazer as coisas girarem, né? Então não é à toa que você começa em um soft landing em junho, julho ali, e já começa a operar forte para um crescimento bem expressivo aí. O que eu achei interessante também da Mobis é porque, assim, no meu ponto de vista, vocês acabaram se acoplando em um mercado que é exponencial, né? Que são os aplicativos, e depois para você, inclusive, não sei nem se já está dentro do teu business plan aí, da tua estratégia, que você pode se aproveitar de outras vertentes de aplicativos, né? Você pode virar mídia paga em outras vertentes, né? E então, assim, você não se limita a um tipo de aplicativo, e esse mercado em si, ele só tende a crescer, né? O que a Gig Economy traz, né, em cima do segmento de aplicativos e desse online to offline, né, dessa vida do digital que entrega serviços no mundo real, né? Uhum. Cara, isso aí é um negócio gigante, só cresce a 2 dígitos no mundo todo. Só de motorista de aplicativo, nos países onde a gente tem a ambição de entrar, o número chega a 5 milhões de pessoas trabalhando, ganhando a vida como motorista de aplicativo.
Isso sem falar ainda de outros negócios da gig economy que envolvem mobilidade também, e de outros formatos de trabalho de gig economy. E mídia, cara, é mídia, né? É um negócio assim, tipo, você não precisa contar para ninguém o quão é importante que a marca se promova, né? Quer dizer, o ano já começa com as pessoas, com as marcas sabendo que vão ter que investir em mídia, né? Então você não tem que contar para eles, olha, tem um negócio novo aqui chamado mídia, que você podia comprar. Não, todo mundo já está careca de saber o que é, o dinheiro já flui para esse mercado. É uma questão agora de direcionamento, né? Tipo, eu posso investir no formato de mídia A, B ou C, no veículo A, B ou C, e o que vai me trazer melhor resultado dentro da experiência, né, e do mix de mídia que cada marca precisa planejar. Nenhuma marca faz só um formato de mídia também, então assim, sempre existe, vamos dizer assim, a alocação de recursos em vários formatos, e a gente acredita muito que a rua é a nova internet. Então, assim, o que aconteceu com o marketing digital vai acontecer com o marketing nas ruas nos próximos anos, porque com 5G, com internet das coisas e com telas com cada vez resolução melhor, com custos menores e tudo mais, as ruas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, vão ser uma extensão da vida online. Então, se você viabilizar uma experiência de anunciar na rua, como é a experiência de anunciar na internet, você está diante de uma oportunidade de um mercado que já é um mercado muito grande hoje, se tornar um mercado ainda maior, porque você vai desbloquear o acesso de muita gente que hoje é não anunciante na rua, porque a rua ela ainda é analógica prioritariamente, mas isso está mudando numa velocidade muito alta. Boa, Fábio. E, cara, eu só tentei não interromper meu raciocínio, mas eu não preciso deixar de comentar que, pô, a Ferrolab destruiu o mercado, né, cara? Pô, vocês fizeram um trabalho sinistro aí, né? Foi um desafio absurdo e um resultado aí tremendo, né? Foi, a jornada da construção da Ferrolab, assim, foi uma jornada bem bacana, assim, muito aprendizado, enfim, passamos por várias etapas, né? Quando a gente começou a criar a Fero, logo que eu fundi a minha empresa com outras duas, enfim, a gente tinha um tamanho e quando eu saí era 10 vezes maior, assim, então, em alguns anos. E realmente a gente criou uma empresa, uma marca, né? Porque a marca Fero não existia quando a gente fez a fusão das 3 empresas que originou a Fero. Então, criamos uma marca, criamos um posicionamento, a gente ajudou realmente a transformar esse mercado de educação corporativa. Foi uma jornada bem bacana, não posso me queixar, não. Me orgulho bastante do que foi construído e do legado que a gente deixou. Hoje tem sócios muito bacanas também, que com certeza continuam tocando a empresa e vão tocar aí por longo tempo, um sócio estratégico muito legal. Então, assim, a gente fica orgulhoso da trajetória, assim. Boa, porque eu já entrei em muita empresa, cara, não vou citar nomes aqui, mas administradores de shoppings, empresas de varejo, e a Fero tava lá, cara. A gente já se esbarrou aí em alguns momentos. Mas falando de Mobis, cara, a Mobis foi investimento próprio, já buscou vesting, como é que tá isso? Tá em plano? Como é que tá esse a gente começou assim, quando a gente já estava em tempo de validação da ideia, foi investimento próprio, né? Óbvio, o fato de eu já ter feito 2 saídas favorece que você, enfim, pode ficar um tempo meio bootstrapping ali enquanto você não tem muita certeza ainda sobre o negócio. Os meus sócios também, o meu CTO já foi meu sócio nessa primeira empresa que a gente vendeu para a Xerox lá atrás, a gente se reconectou. A Flávia também trabalhou muitos anos comigo na Fero, depois da Ferrolab. Enfim, então a gente combinou entre a gente que a gente ia bootstrap no período inicial até a gente ter sinais de validação do problem solution fit, assim, vamos dizer, né, do problema-solução ali. Então a gente fez isso. Só que quando a gente chegou vamos dizer assim, num nível de certeza razoável de que o negócio se viabilizaria, a gente entendeu que se a gente começasse sozinho,
depois ficaria mais difícil de trazer, assim, você trazer um venture capital desde a largada para um negócio que você já tem certeza que para escalar rápido, você vai precisar de investidores. Aí a nossa leitura era que era melhor cedo do que tarde, isso daí. Então a gente fez uma rodada de captação, a gente trouxe o Canary como fundo de Venture Capital liderando a rodada. O Canary, enfim, é um fundo fantástico que faz normalmente os primeiros cheques das melhores startups aqui no Brasil, então é um pessoal que a gente já gostava muito. Junto com eles a gente trouxe o pessoal do Norte Capital, que funciona como se fosse uma espécie de um super anjo. Então ele é formado também por empreendedores e ex-empreendedores, como o Bruno Nardon, o Gabriel Benarroz, do Ingresso, né? O Bruno Nardon que trouxe a RAP aqui para o Brasil e tal, e mais uma outra rapaziada super quente que já fez investimentos também em várias startups legais. Então a gente trouxe o Norte co-investindo com o Canary, e trouxemos uma rede de investidores anjos super bacanas que investiram na física, que são empreendedores, são caras que já fizeram investimento anjo em outras startups que viraram unicórnio e tudo. Então a gente tem founders aí de várias startups bacanas, assim, tem founder da Móvel e de aceleradora lá da 21212, que é o do Tom, que é um cara super parceiro. A gente tem co-founder de 99 Yellow, tem da Hashbacks, tem da Sling Hub, da Biz Capital, da Volante. Enfim, então a gente tem um grupo de anjos muito bacana e que é muito, muito rica essa troca. Então, assim, uma coisa que a gente não pode se queixar é da gente, assim, se sentir sozinho e não ter com quem trocar e o que discutir quando a gente está diante de alguma questão ou precisa de alguma ajuda, porque realmente a gente tem gente que vai de tecnologia a negócio, a vendas, a legal, a hardware, a tipo business, tipo consultoria, executivos, enfim, tem um grupo mais ou menos uns 20 anjos que investiram nessa rodada com a gente. Pô, é bom que smart money, né, cara? Assim fica fácil de pensar ali, de acessar qualquer dúvida, você dá um berro e já vem uns 10, né? Super smart mesmo. Então, assim, é uma rede muito bacana. Isso é uma coisa legal que a gente que é uma constatação, né, do momento agora de empreender, é que é uma rede que gosta de ajudar, gosta de compartilhar. Ninguém guarda segredo, ninguém guarda informação, ninguém também faz um uso inadequado da informação que você compartilha, entendeu? Então, assim, todo mundo está muito, muito pró-deal, pró-business, assim, e querendo apoiar, querendo ajudar, querendo se ajudar. Então, assim, a gente está realmente criando uma dinâmica de empreender aqui no Brasil que está ficando muito bacana, muito bacana. E eu acho que todos esses caras aí contribuem muito. Cara, eu preciso concordar com você, porque o que eu mais estou vendo, assim, principalmente aqui nos papos de CEO, nas consultorias que a gente vem rodando, nas empresas de tecnologia que acabam contratando a gente para consumir mais tecnologia, é que a gente está virando um ecossistema muito mais inclusivo e parceiro, sabe? Eu tenho visto aqui, assim, todo mundo está aberto a trocar ideia, a conversar, a entender como pode ser uma pessoa ativa dentro do seu negócio, te ajudando. E isso que eu vejo que é uma coisa que posso estar errado, mas eu comecei a sentir isso do ano passado para muita coisa esse ano também, eu acho que por conta de pandemia, mas eu acho que é um ecossistema que está se valorizando mais, sabe? É uma galera que está dando mais a mão e está sendo, tipo assim, mais pro-deal, mais pro-business. E, pô, é uma coisa que a gente tem que cultivar, né, cara? Total, assim, a gente vê uma ética muito especial, assim, no setor hoje, entendeu? E isso é bacana, assim, você vê que as pessoas estão ali, como essa coisa do empreender sempre passa muito por essa questão do propósito, qual é o teu propósito, o propósito da empresa e tal. A gente vê as pessoas, obviamente, todo mundo querendo que seus negócios deem certo, mas todo mundo colocando, vamos dizer, sempre
a questão do fazer certo, fazer correto, ser correto em primeiro lugar, entendeu? Isso é muito bacana de ver, é muito legal fazer parte disso. E eu acho que, cara, isso é uma mola propulsora para uma mudança de mentalidade mesmo no mundo e aqui no Brasil, talvez até mais fortemente, né, dado aí o nosso histórico. E é muito bacana perceber isso, entendeu? As pessoas estão ali para fazerem o correto, para trabalharem corretamente, se ajudarem, todo mundo jogando muito na bola e sendo muito, muito correto e ético nas relações e pensando de forma sustentável no longo prazo, porque é isso, cara, tua empresa pode dar certo, pode eventualmente não dar certo, tem mais chance de não dar certo do que de dar, né? Começar dando certo não significa que dará sempre certo, enfim, tem várias fases aí, né, que uma startup precisa superar até você poder dizer, olha, realmente ela deu certo, mas o empreendedor é o mesmo cara ali, né? A sua imagem, a sua marca fica, né? E é o que você está construindo. Isso aí você vai carregar nos seus próximos negócios, né? Nos seus próximos ventures, nas suas próximas relações. E é bacana de ver como que a galera entendeu isso muito rápido, como que muita gente que inclusive veio de indústrias mais tradicionais talvez não tivesse tanto essa interpretação do papel do empreendedor ao entrar no meio do empreendedorismo, tem feito assim de uma maneira muito bacana. E isso é muito, muito prazeroso fazer parte, trabalhar num meio como esse. Demais. E agora, falando um pouco de desafios, cara, quais estão sendo seus desafios? Eu tava até com um desafio anotado aqui, porque, enfim, eu não sei o que as empresas de aplicativos estão pensando de você, cara. Eu não sei se elas estão tipo, cara, esse daqui pode ser um business pra mim, ou, pô, esse cara tá monetizando em cima de mim. Não sei se já rolou um papo desse, um pensamento desse. Mas de uma maneira geral, quais estão sendo os seus desafios agora nessa empresa aí que tá alavancando bem no mercado? Assim, fazendo um parênteses com relação a como a gente é visto pelas empresas de aplicativo, eles gostam muito da gente, porque eles veem a gente ajudando a eles a resolverem uma parte da equação, que é que são os ganhos dos motoristas, a melhorar a parte de ganho dos motoristas. Então, eles veem com bons olhos. Eu acho que eles torcem bastante para o nosso sucesso. Quanto maior a gente conseguir ser, eu acho que melhor para eles, no sentido de mais motoristas podendo ser ajudados. Então, assim, a gente tem boas conversas com eles, temos já alguns deles começando a anunciar, inclusive com a gente. Enfim, então tem sempre um papo bem construtivo e vamos dizer, e confirmando a nossa tese, nossa hipótese de que a gente seria, vamos dizer, bem recebido por eles, exatamente por estar ajudando a resolver uma dor que é algo importante para eles, que é a questão da remuneração dos motoristas. Em termos de desafio que se coloca à frente agora, o nosso negócio é um negócio que é meio que quanto maior, melhor. No seguinte sentido, as marcas querem mais impacto nas ruas, né? Então, você agora já está vendo alguns carros, já começou a ser impactado, a gente precisa impactar muito mais. Então, a gente tem um desafio de acelerar esse crescimento, né? E a gente tem, vamos dizer assim, um lado da equação que é o motorista muito bem validado, a nossa proposta de valor para eles é enorme, assim. Então a gente tem hoje 19 mil motoristas na fila de espera, aguardando, querendo fazer parte da Mobis, só praticamente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é um número enorme. Então, esse lado da equação de o quanto que a gente consegue expandir o negócio na perspectiva da oferta está super validado. E agora é fazer esse trabalho de avançar no lado da demanda, né? Quer dizer, mostrar o valor do formato para as marcas, abrir esse mercado para as marcas que hoje não conseguem também anunciar nas ruas, não só as que já conseguem, que isso a gente já conseguiu uma boa validação, mas as que não acessam as ruas ainda porque o cheque é alto, porque não consegue anunciar especificamente na área que interessa, não consegue segmentar tanto, porque é burocrático, porque é analógico. Quando é analógico, você tem que imprimir o que você vai
o custo da impressão já praticamente inviabiliza um pequeno anunciante de entrar. Então a gente agora vai começar a validar essa outra parte, vamos dizer assim, da demanda, esse long tail aí de marcas menores e marcas locais, para que a gente tenha um ecossistema diverso e tão rico quanto é hoje, por exemplo, anunciar no Instagram ou no Google, como a gente vê, né? Que você tem as grandes marcas que anunciam, mas você também, praticamente qualquer um consegue anunciar digitalmente, né? E aí, se a gente equilibrar, então, esse lado da demanda, cara, aí é isso. Nosso tamanho pode ser tão grande quanto a nossa capacidade aí de operacionalizar o negócio, mas esse desafio da expansão rápida passa por ajustar essa equação. Existe, obviamente, a equação do financiamento, mas isso o mercado hoje de Venture Capital está bem preparado para prover, está todo mundo com muito capital buscando boas ideias e boas empresas e bons times que possam entregar resultado consistente ao longo do tempo, mas tem também o lado, obviamente, da demanda do cliente, que a gente precisa mostrar, né, o nosso valor para que ele acelere na velocidade que a gente gostaria de acelerar também. Boa, golaço. E entendendo aí sobre financiamento, não sei se você quis dizer financiamento com relação à empresa ou maquinário, porque uma pergunta que eu ia te fazer é, você tem ali um break-even daquele maquinário que fica ali dentro, né? E deve ser uma tecnologia bem específica, porque você meio que geolocaliza ali a área que o aplicativo, o painel está operando, né? Você, inclusive, tem inserção de horário e é tudo 100% digital. Como é que é isso? Ali tem custo e você tem que pagar basicamente aquilo, né? Eu imagino que seja aí... Você tem que trabalhar sempre por ROI dentro de cada novo ponto que você ponha, né? Sim, a gente tem esse lado do negócio, vamos dizer assim, que tem um investimento prévio no equipamento, né? É um design nosso, proprietário nosso, até para poder usar o nosso software também. O equipamento ele é fabricado num dos parceiros nossos lá na China. Então a gente esteve lá em novembro do ano passado visitando várias fábricas e escolhendo quem acho que seriam, vamos dizer assim, homologadas para desenvolver a solução para a gente. Então, existe a necessidade do investimento no equipamento, o tempo que esse equipamento leva para entre fabricar e chegar aqui no Brasil e tudo mais, porque, enfim, precisa cruzar o mundo no mar para chegar aqui. E tem, obviamente, a questão da rentabilização. O negócio, ele se rentabiliza bem. O equipamento, ele, uma vez feito o investimento, ele é bastante durável, vamos dizer assim, porque lâmpadas de LED duram 10 anos, assim, e os painéis e tal, a maneira como eles são produzidos, se tem alguma eventualidade, a gente consegue fazer uma troca, uma manutenção só numa parte específica dele. Então, é um equipamento que tem uma durabilidade bastante boa. Então, ao longo do tempo, o tempo dele é longo o suficiente para se pagar, e o negócio pode ser bom o suficiente numa certa escala para que o payback desse investimento se dê ainda dentro do próprio ano fiscal. Então, hoje a gente tem aí trabalhado com um payback que fica aí entre 5 e 6 meses do investimento que é feito no equipamento. Então, é um lado da equação, porque tem um descolamento em relação à receita, né? E a escala também que se quer chegar é uma escala que envolve, enfim, milhares aí desses equipamentos para ficar numa escala legal. Então, existe uma necessidade desse financiamento. E essa necessidade de financiamento no início de uma startup se dá via investimento de venture capital por equity mesmo. Enfim, você entrega equity para receber o dinheiro, mas depois de um certo tamanho a empresa já começa a ter acesso a outros instrumentos financeiros onde você consegue captar um dinheiro, entre aspas, mais barato do que é entregar equity da empresa, né? Boa, exatamente. E é justamente esse ponto de inflexão que eu imagino que você deve estar chegando, né? Que é o ponto onde a tua operação já te dá capacidade, já te dá crédito no mercado suficiente, ou ainda já até começa a se pagar algumas novas operações, porque aí depois é um efeito em cadeia, né? Você tem um capital intensive no início, na verdade sempre
necessidade de capital, mas em algum momento você tem essa curva de inflexão onde o teu próprio negócio começa a ter uma visibilidade de crédito interessante e o próprio negócio começa já a pagar novas entradas, né? Você reinveste. Essa primeira fase nossa, ela se propõe a isso, tipo, a gente validar os nossos unit economics para a gente saber, tipo, como que isso daqui opera, como que eu posso operar numa escala, a partir de certa escala, qual vai ser o comportamento, né, dos nossos unit economics, para que a gente consiga modelar e encontrar também no mercado as melhores alternativas de financiar esse crescimento que não se dê exclusivamente via captação com o venture capital. Mas assim, nessa fase que a gente está agora, essa próxima fase, é inevitável que a primeira captação ainda se dê via venture capital, porque não apenas a empresa é jovem demais ainda, então assim, a gente pode até ter certeza do unit economics, mas a empresa vai ter pouco tempo de pista para que os agentes financeiros, vamos dizer assim, tenham o conforto necessário para eventualmente oferecer esse crédito, e também porque a gente entende que nessa jornada que a gente está, agregar outros fundos de investimento que também fazem investimentos em outras startups que já escalaram e tudo mais, também vai acabar agregando um outro know-how para a gente enfim, impondo também melhorias desde governança, ajuda a atrair talentos, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para crescer mais rápido, que vai além do dinheiro, né? Então, esses venture capitals hoje, um dos grandes diferenciais deles é que eles também são verdadeiros smart monies. Eles têm o dinheiro, mas junto com o dinheiro eles trazem um know-how incrível e um networking fantástico. Então, não tem, de forma alguma, na fase que a gente está agora, dá para a gente substituir o valor desse dinheiro que vem com esse valor agregado em relação a só pegar um dinheiro, sei lá, no banco ou algum instrumento financeiro que só vem o dinheiro, né? Então, no início provavelmente vai ser VC, e depois, talvez daqui a um ano, assim, aí a gente já tem em comum acordo com os VCs que estão com a gente já começa a fazer um split de parte, pode vir via equity, parte já começa a fazer alguns instrumentos de financiamento, aí a gente já começa a entrar em outra fase. Pô, golaço, cara. Chegando aqui um pouco dessa conversa que está sendo bem produtiva, eu queria entender... visto você que tem já um background muito forte aí de resultado, que tá vindo aí expandindo um negócio que, pô, mega promissor, o que você diria para esse cara empreendedor que quer lançar uma startup? Eu faço essa pergunta, diga-se de passagem, para todo CEO, para todo founder, para todo startupeiro, o que quer que seja, e eu gosto de escutar porque normalmente sempre vem coisas similares de pontos de vista diferentes e coisas muito diferentes, mas com um objetivo muito, muito próximo. Então, se você pudesse dar esse recado para esse cara que quer começar agora, entendendo aí teu track record, entendendo aí o seu momento aí de alavancagem, o que você diria para esse cara que quer empreender dentro desse segmento mais tech, mais voltado aí de repente para um ad tech, para um media tech? O que você diria para esse cara? Cara, bom, primeiro, assim, eu falo para todo mundo que essa questão de empreender, a pessoa precisa fazer, assim, se conhecer bem antes de tudo, para entender por que ela está querendo empreender, tá? Eu acho que não tem nada errado em querer empreender, como também não tem nada errado em não querer empreender e ter um trabalho, enfim, numa empresa, vamos dizer assim, tradicional, estabelecida e tal. Então, assim, eu não acho que empreender seja uma jornada para qualquer um, e eu acho que a pessoa que entrar nisso tem que ter muita clareza do propósito dela e por que ela está entrando nisso, e principalmente agora que a cena empreendedora tem tantos casos de sucesso aparecendo, a pessoa ter a clareza de que esse glamour todo que parece ou que aparece da porta para fora, ele não tem nada a ver com a vida real do empreendedor, que é muito dura, é muito instável, ela é muito, muito incerta,
e ela pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Então, assim, a primeira dica que eu dou é: ok, legal que você quer empreender, mas preste atenção por que você está querendo empreender e faz um double check para ver se realmente é isso que você quer e se você tem perfil, assim, personalidade para isso, ou se o timing da sua vida também está te favorecendo, né? E esse timing da vida pode ser, eventualmente, você é muito jovem, talvez você possa ainda investir um tempo nessa trajetória, arriscando mais, ou pode ser que você já tenha tido uma trajetória mais solidificada e você tem um colchão e você possa também, então, se dedicar e correr esse tipo de risco. Acho que quem está no meio do caminho, acho que eu recomendo que dê uma analisada mais criteriosa. Não estou desestimulando ninguém a empreender, muito pelo contrário, eu adoro, mas só estou querendo desmistificar, desglamorizar essa vida do empreendedor. Então, acho que o primeiro ponto é se conhecer bem, entender por que você está fazendo isso e fazer esse assessment para checar se faz sentido. Boa. Dito isso, eu acho que você também tem que escolher muito claramente com quem você vai viver essa jornada. Então, a escolha dos seus co-founders, de quem vai estar ao seu lado ao longo desse tempo, é extremamente crítica. E ela não passa necessariamente por ser o seu melhor amigo ou melhor amiga, coisas assim, mas também precisa ter uma afinidade e, de preferência, ser alguém que você já tenha trabalhado junto, já tenha passado por momentos difíceis junto. Eu acho que isso te traz mais chances de sucesso e, principalmente, que sejam pessoas que te complementem bem. Assim, ter dois founders iguais, com os mesmos skills, com a mesma pegada, etc., não é legal. E especialmente se é um negócio que é de base tecnológica, tomara que um desses founders seja um cara forte de tecnologia, porque eu acho que também te ajuda bastante a te trazer a segurança necessária para você saber que está fazendo a coisa certa, que está indo na direção certa, mesmo que não seja um cara que seja tão hands-on, mas um cara que saiba, que entenda do que está acontecendo. Se você não é esse cara, eu acho que é importante. Então, em resumo, essa escolha do time de fundadores eu acho muito crítica. Precisa ser gente que você gosta de trabalhar com, que te complementa e que vocês tenham uma visão compartilhada desse propósito do negócio, de onde vocês querem chegar e que estão topando viver essa jornada junto. E por último, assim, tentar realmente focar em encontrar um problema real. A pior coisa que tem é você ficar desenhando solução para um problema que não existe. Então, assim, foca no problema, acha um problema real, depois checa se esse problema ele vale a pena ser resolvido, e esse vale a pena ser resolvido passa por: será que o mercado é grande o suficiente? Vale o teu custo de oportunidade de você poder estar tentando resolver um outro problema que poderia ser maior ou mais interessante? Então foca realmente em achar um problema que vale a pena ser resolvido e tenta validar, pensar a sua solução e validar a sua solução como algo que possa realmente resolver esse problema o mais cedo possível e da forma mais barata possível. Então, assim, não entre em aventuras do tipo botar um caminhão de dinheiro próprio ou de terceiro ou de quem quer que seja para desenvolver essa solução, contando que a solução vai resolver o problema se você ainda nem sequer teve qualquer evidência dessa solução resolver o problema, né, fazendo alguma coisa mais simples, mais barata. Às vezes você consegue validar isso só com conversas, só com um protótipozinho, com coisas, e nas diversas entrevistas você consegue entender se realmente você tem chance de ter um negócio ali ou não. Então, eu costumo orientar muito quem vai empreender, do tipo, pega toda a referência hoje de metodologia e referência bibliográfica que tem a respeito de Lean Startup, de validação de startup, de Product Market Fit, etc. E, assim, realmente corra atrás de estudar e de se preparar para executar seguindo essas boas práticas de validação, porque isso pode te economizar muito tempo, muito dinheiro, muita frustração
e vai aumentar significativamente as suas chances de sucesso. Então, assim, você entrar de cabeça, não se preparar, não estudar o seu mercado, não achar o problema, não estudar os frames de startups, de lean startups e tudo, é muito perigoso. Por melhor que você seja, por melhor que você tenha sido em outro setor, em outra vertical, em outra fase da tua vida, se você não se preparar bem, as suas chances de sucesso vão ser bem, bem menores. Então, basicamente, essas três recomendações eu faço. E, cara, depois daí, curta a jornada, entendeu? Sabendo que não vai ser fácil, mas tenta fazer a jornada prazerosa, entendeu? Mesmo os desafios, os insucessos no meio do caminho, as dúvidas, etc., tente fazer disso algo prazeroso, porque, enfim, tem que valer a pena para fazer sentido, né? Você tem que estar curtindo aquilo ali. Pô, golaço, Fábio. E eu preciso comentar 2 itens que você disse aí, porque por mais que isso muitas vezes a gente tem escutado já em outros cantos, cara, isso é muito verdade, é muito bom ver você falando aí, você que, pô, tá aí na batalha, e principalmente pra galera poder escutar. Mas o que eu queria chamar a atenção são 2 itens. O primeiro, sobre realmente sanar uma dor. Cara, aqui dentro passa um monte de gente que quer desenvolver um produto digital, que quer, de repente, criar um monte de empresa e, cara, eles não validam. E hoje, aqui, principalmente na Planejo, na YourDev, a gente pede, quase exige que o cara faça um discovery, uma análise de mercado, para o cara poder entender. E muitas vezes ele não quer fazer, porque ele acha que ele é convicto naquela ideia, né? Só que o que acontece? Você já sabe, né? O cara vai lá e se estrepa todo, porque ele pensa o produto A e o consumidor quer B. E, cara, o cliente é rei, cara. Não adianta. Se você tentar criar alguma coisa que você acha que dá certo, mas que você não valida com o teu consumidor final, você já era, entendeu? Você gastou dinheiro à toa, você pegou teu dinheiro lá do teu colchão, você gastou, de repente você pegou o dinheiro do teu investidor anjo e torrou. Então, esse ponto é muito nevrálgico e eu acho muito importante você ter citado. E o segundo ponto é o seguinte: muita gente escuta a gente aqui no Papo de CEO e é executivaço de grande empresa e etc. E eles muitas vezes não se sentem inseridos dentro desse mundo. Só que a grande verdade é que esse cara, ele tá empreendendo lá dentro, né? E quando você fala, pô, valida o produto, forma a equipe, cara, você tem que fazer isso dentro de uma empresa também, velho. Então, assim, se você que tá escutando e quando você escuta a terminologia empreendedor e não se inclui nela, cara, você já tá começando errado. Você é empreendedor também, só que você é empreendedor de uma empresa, você precisa pensar da mesma maneira. Então, você me falando isso e tendo em vista que, pô, você já foi executivo de uma grande empresa, que tinha um viés tecnológico, bem em estilo startup, eu sei, mas uma empresa que tomou uma robustez grande, isso vindo de você, eu acho que valida muito o que a gente tá falando, cara. Não é porque você é executivo de uma big one aí da vida que você tem que ter uma mentalidade diferente do que essa que a gente está conversando aqui, né, Fábio? Não, é isso aí. E a gente tem visto isso acontecer muito, assim, essas práticas de Lean Startup estão entrando de validação, de pensamento ágil e validação e user-centric, customer-centric, tudo isso está entrando com muita força nas grandes corps. Assim, já se foi o tempo que uma grande corp podia contar só com a marca dela, com o poderio econômico dela e lançar produto e socar a goela abaixo e que a galera vai acabar comprando porque não tem, isso, não tem outra opção e você é o gigante. Não acontece mais assim, mas por sorte a gente tem visto esses pensamentos, vamos dizer, invadindo as grandes corps e as grandes corps fazendo um esforço tremendo de estimular um pensamento de inovação, de ser mais tolerante ao erro, de aceitar, de trabalhar com times mais multiculturais, com mais diversidade, de sair mais para a rua, né, para ir ouvir mais realmente o cliente e
e de avançar, vamos dizer assim, nessas etapas da validação e, consequentemente, nos seus investimentos de maneira mais, vamos dizer assim, step by step, na medida em que você vai ganhando mais confiança de que aquele produto ali realmente vai resolver uma dor clara do seu cliente e tal. Então, assim, é bacana porque realmente o diálogo fica mais fácil hoje com as grandes empresas, né? Porque elas entendem essa realidade. Elas também, por outro lado, estão abrindo as portas para as startups. Então, eu venho de uma época que, quando eu ia vender e eu era uma startup, a primeira pergunta que um cliente corporativo fazia é: quem já está usando? Se eu não tivesse uma lista de uns 10 clientes assim já emblemáticos usando, aquele cara talvez não fosse usar. Hoje é quase que o contrário. Hoje o cara quase que faz força para ser o primeiro. Então, assim, essa vontade de inovar, essa abertura de se relacionar com as startups e de, vamos dizer assim, atualizar, refrescar, né, o pensamento e as práticas dentro das grandes corpos, acho que tem acontecido, vai fazer muito bem para elas e faz muito bem também para as startups, porque aquelas que principalmente fazem negócio com grandes empresas têm hoje uma facilidade muito maior nessa interação, nessa comunicação e, consequentemente, nessa venda do que já foi lá atrás. Pô, golaço, cara. E, assim, graças a Deus a gente está sendo muito chamado aqui para fazer esse dentro de empresas. Quero que as pessoas continuem tomando consciência disso, porque, enfim, é o que eu vendo, é o que eu acredito, e não só nos meus negócios, eu também tenho empresa investida, a Tatujo, nem cheguei a comentar para você, é um marketplace de tatuagem. Pô, bem legal, cara, a gente vai entrar aí nesse mercado, já tô dando aí um spoiler aí. Legal. E, pô, cara, a gente precisa pensar dessa maneira, e, pô, cara, assim, 10 de verdade, eu gosto muito aí de trocar ideia. Eu sou entusiasta do meu próprio canal, eu não sei se você é meio narcisista, mas assim, eu me amarro, cara. Porque a gente recebe muita ideia boa aqui, cara. Gente como você aí, pô, estoura. Se a gente não for o primeiro a gostar do que a gente faz, né, cara, quem é que vai gostar, né? Então, acho que a gente tem sempre muita oportunidade de melhorar o que a gente faz, obviamente, mas a gente tem sempre a sensação de que a gente está fazendo o melhor quando a gente está fazendo, né? Ninguém prende para fazer mais ou menos. Então... E a galera mal sabe que quem mais aprende aqui sou eu, cara. O pessoal acha que quem aprende é quem está escutando. Pô, isso para mim é aula. Então, Fábio, cara, queria te agradecer demais aí por você ter participado. Pô, aula demais, gostei muito aí da sua trajetória, da tua nova ideia, de como você está tracionando, essas dicas aí de como você precisa de capital, isso é fundamental para quem está escutando, de smart money, isso é muito bom, de pensamento lean, pô, de verdade, grato aí pela presença, cara. Cara, eu que agradeço, espero ter contribuído aí, e parabéns aí pelo podcast, tá muito bacana, eu tive consumindo alguns conteúdos aí recentemente, e tá demais, bacana. E vamos ver se a gente marca aí de tomar um café, de repente a gente marca lá no Madeiro, né? Comer um hambúrguer. Pô, não é? Aí, Madeiro, você vai ter que pagar esse jantar, hein, cara? Boa, cara. Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito pra gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!